Olá, pessoal, bom dia para você que está acordando nesta quinta-feira, dia 24, e já quer saber o que aconteceu no dia 23, quarta-feira à noite, na rodada dos playoffs da NBA. Vocês precisam valorizar muito a gente, né, Agatha? Nesse momento, 1h25 da manhã, estamos gravando para que vocês possam já acordar com o que aconteceu nessa rodada dos playoffs da NBA. E tivemos dois times abrindo aí, né, 2-0 na série, os times favoritos a chegar à final do leste, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Primeiro jogo da noite, desculpa, gente, que eu ainda tô me recuperando. Primeiro jogo da noite, Celtics e Magic, 109-100 para um Boston Celtics que entrou em quadra sem o seu franchise player. Jason Tatum perdeu o primeiro jogo de pós-temporada da sua carreira. A gente está falando de um jogador que começou a visitar playoffs da NBA lá em 2018, ele que foi draftado em 2017, 114 jogos consecutivos de playoffs, e o Jason Tatum não conseguiu chegar aí no seu jogo de número 115, ficou de fora, ele que machucou o punho no primeiro jogo. Não parece ser nada grave, mas Joey Mazzulla preferiu deixá-lo no banco. Não foi um problema. Celtics venceu aí com essa boa vantagem, apesar de durante o jogo o Orlando Magic a todo momento tentar buscar, né, tentar tirar essas vantagens do Boston Celtics. Tivemos 10 mudanças de liderança, mas a maior liderança do Orlando Magic foi de 1 ponto, enquanto do Celtics foi de 15. Agatha Máximo, Boston Celtics liderados por Jaylen Brown, né? Aquela coisa que a gente sempre fala aqui, de um time que tem muitas potências ofensivas. Claro que Jason Tatum faz muita falta, o jogo do Celtics é outro sem o Jason Tatum, né? É uma questão de ele ser um ótimo playmaker, de conseguir espaçar a quadra, de puxar a marcação, né, de ter a bola de três, de bater para dentro, defensivamente um cara que evoluiu muito também, mas quando ele não tá, o Jaylen Brown chama essa responsabilidade, chamou essa responsabilidade hoje, double-double para ele, 36 pontos e 10 rebotes, desculpa, ele que ficou com 5 bolas de 3 em 7 tentativas, mais de 70% aí de aproveitamento, double-double também para o Kristaps Porzingis, com 20 pontos e 10 rebotes, ele que inclusive literalmente deixou sangue em quadra, mas mais uma vez, apesar de o Celtics não ter feito a melhor das suas apresentações, conseguiu controlar bem o jogo. Derrick White mais de 15 pontos, terminou com 17, Drew Holiday com 11, Al Horford 10 rebotes e 9 pontos, o Pritchard vindo do banco com 14 pontos, então é aquela coisa que a gente já está acostumado, né? É um time que distribui bem, mas que hoje teve a liderança de Jaylen Brown na ausência de Jason Tatum, que deve voltar para o jogo 3, série que vai agora para Orlando. Pelo lado do Orlando Magic, aquilo que a gente já falou do primeiro jogo, né? Paulo Banchero e Franz Wagner puxando essa pontuação, 32 para o Banchero, 25 para o Franz Wagner, mas o Celtics conseguiu minimizar o impacto dos dois, segurar o restante, né, do time nos momentos em que esse time tirava a vantagem do Celtics, que abria 15, eles cortavam para 10, para 5, para 3 pontos, e o Celtic conseguia controlar, abre 2-0 nessa série que vai para Orlando agora, Agatha. De novo, vou te fazer a mesma pergunta, porque a gente teve um jogo 2 bem parecido, inclusive, com o jogo 1, né? No que diz respeito à dinâmica do jogo ao longo dos 4 quartos. Tatum deve voltar na sexta-feira. Porzingis sangrou em quadra, mas já voltou, tá tudo bem com ele. O que o Orlando pode fazer para tentar roubar pelo menos um jogo em Orlando e esticar um pouco mais essa série, Agatha, depois dessas duas primeiras amostras que a gente teve em Boston? Drica, apesar de ter sido um jogo com dominância de ponta a ponta do Boston Celtics, a não ser nesse primeiro quarto, né, em que o time até trocou algumas vezes a liderança, mas assim, um ponto, o máximo, que o Magic conseguiu abrir com relação a esse Celtics, foi uma partida melhor, uma apresentação mais coesa, um pouco mais sóbria desse Magic que sabia que, primeiro, precisava fazer seus jogadores, seus role players, né, trabalharem melhor a bola, fazerem mais pontos, precisavam continuar com a dominância, óbvio, do Banchero e do Franz Wagner, conseguiram, e alguns fatores até atrapalharam, né.
falando pelo lado bom ainda, Orlando vence de pontos no garrafão, 48 pontos no garrafão contra 38 do Boston Celtics, mas pega 12 rebotes a menos, né? Uma discrepância interessante, especialmente na parte defensiva, aí para garantir esses rebotes. E volta aquela estaca de pior arremesso de 3 pontos da liga, né? Tinha mencionado que na temporada regular foi de 31%, na noite de hoje 24%. E olha Mas que o é uma Celtics partida e que olha que o terminou, Celtics só, também Drica, fez com 9 pontos de diferença, né, muito é. pouco. 9 pontos, por exemplo, são os erros de lance livre desse Orlando, que terminou com 62% na linha de lance livre e perdeu 9 arremessos. Poderia ter sido uma outra história novamente, com um pouco mais de aplicação nesse fundamento. Mas bola de 3, os lances livres, eu acho que esses pontos através de rebote precisam acontecer, além de segurar um pouco mais os pontos de transição do Boston, né? 23-10 nesse quesito, um time que corre bastante e que sem Jason Tatum na noite de hoje acabou ficando um pouco mais veloz, porque o Jaylen Brown estava comandando as ações, né? Ações mais físicas, série absolutamente física, diga-se de passagem, né? Porzingis sangrando, o próprio Literalmente. Tatum se machucou. Acho que existem muitas controvérsias acerca do final do resultado daquela queda, mas eu não acho que o KCP fez algo muito diferente da intensidade necessária dos playoffs, sabe? Eu acho que às vezes existe essa urgência de se jogarem todas as bolas e os jogadores acabam se machucando. A gente vai falar de uma outra lesão já já, eu acho que tá no mesmo contexto. Hum. Talvez a fala de hoje não fosse necessária, e inclusive o encontrão e todo aquele, percalço com Al Horford. o Horford, isso, ali no meio do jogo também atrapalhou mais um pouco. O fato é que ele foi bastante vaiado, né, mas o Hum. Boston Celtics abre 2-0, como é de se esperar, com o Orlando Magic jogando o que pode, Drica, 9 pontos de vantagem contra o atual campeão, sétimo colocado aí jogando contra o segundo, não é o fim do mundo, e assim, é legal porque a gente vê uma melhora de uma partida para outra. Boston Celtics continua vencendo, sim, mas o time jovem, o time que chega numa colocação pior, continua melhorando, tentando encontrar respostas para pelo menos ganhar um joguinho em casa, né, fazer uma campanha bacana. Gostei da partida dos dois lados, ainda acho que os role players precisam contribuir um pouquinho mais, mas as coisas estão acontecendo. O Wendell Carter Jr. hoje jogou melhor, 16 pontos, e teve mais gente aí acima de 10, né? Bora pra Orlando agora. É, o Al Horford estava bem puto com o KCP, tá? Quero dizer isso. Inclusive na entrevista pós-jogo, duas coisas. Você falou sobre o perímetro muito ruim, né? Como a gente já viu durante toda a temporada do Orlando Magic, mas o do Celtics, à exceção do Jaylen Brown, né, que terminou com mais de 70%, também não foi das melhores, né? 32% ainda é aquém do que a gente está acostumado a ver desse Celtics. Para finalizar, Boston Celtics e Orlando, meu técnico completamente fora da casinha, né? Disse que gostou de ver Kristaps Porzingis sangrando em quadra e que isso é importante para a gente ter uma noção de como é meio doido, né? O Joey Psicopata da Mazzulla. bola laranja. Importante, importante. Diz ele que é importante, eu vou acreditar no meu treinador. Depois não, né? Um pouco depois terminou, porque começou às 8h30, Miami Heat e Cleveland. Vitória de Cleveland, mas Miami quis fazer uma graça ali, hein? Quis fazer uma graça no final. 121-112. E Agatha, esse jogo, eu acho que os torcedores do Cavs ficaram meio assim que poderia dar ruim e deu uma esperança para os torcedores de Miami. As parciais, o primeiro quarto foi só um ponto de vantagem, tá, para o Cavs. O segundo foi um desastre para o Miami, 43-27, mas no terceiro 29-25 para Miami e no quarto 32-28 para o Miami. Então assim, desligou no segundo quarto e conseguiu vencer as outras parciais, né? Existe aí um mundo possível? Não sabemos, né? Porque justamente nesse segundo quarto foi quando o Cavs bateu o recorde de bolas de 3 pontos em um único quarto, 11 bolas de 3, e aí esticou-se a vantagem. Miami tentou correr atrás, mas não conseguiu. 48,9% de aproveitamento da linha do perímetro para o Cavs, que foi aí a grande chave, né, para que conseguisse manter essa vantagem e abrir 2-0 na série.
Pontos de contra-ataque 17-6, pontos de segunda chance, Miami vencendo por 12-9, e aí dentro do garrafão 44 pontos para Miami, 28 para o Cavs. Pelo lado do Miami, Tyler Hero, né, puxando essa pontuação, como a gente já vem falando aqui, 33 pontos para ele, duplo para o Bam Adebayo, o Wiggins com 10 pontos, o Mitchell com 18 pontos, o Highsmith vindo do banco com 17 pontos, assim como o Jovic com 11. Pelo lado do Cavs, aquilo que a gente já viu durante a temporada, um time que, apesar do Donovan Mitchell puxar essa responsabilidade e essa pontuação, foram 30 pontos para ele, mas tivemos Garland com 21, Mobley com 20, o Max Strus com 14, o Jarrett Allen ficou ali com 9 pontos, o Hunter vindo do banco com 12, então assim, jogando na intensidade que precisa jogar, mas levou um susto aí, se não tivesse batido um recorde no segundo quarto, tido esse aproveitamento absurdo de bolas de 3, talvez Miami tivesse dado uma aprontadinha nessa série que agora vai para Miami, né, Agatha? Existe um mundo possível de Miami conseguindo vencer um jogo, tentando fazer o que fez hoje, à exceção do segundo quarto? Existe porque a gente tá falando de um dos melhores técnicos da história da NBA, né? Não é qualquer comandante à frente do Não Miami estamos Heat. falando de Doc Rivers, né? Estamos falando de Eric Exato. Spoelstra. Eric Spoelstra faz um excelente trabalho. Assim, a gente sabia que o Heat era perigoso com o Jimmy Butler e a gente esperava que Eric Spoelstra fosse mostrar armas, mas tem correspondido brilhantemente, né? Um treinador muito bom, às vezes supre a falta de um elenco um pouco mais completo, e o Miami Heat tem bons jogadores, né? É um time que é cascudo também, tem bastante experiência de playoff nas suas principais peças e consegue vencer. Teve uma noite ruim de alguns deles. O próprio Andrew Wiggins, 30%, Bam Adebayo, 33%, o Topic, que entrou um pouquinho a mais do que tem Jovic, desculpa, Topic é do meu time. Jovic que entrou um pouquinho a mais nessa partida, 12% apenas dos arremessos de 3, ajustes que são muito individuais, né? Arremesso naquela noite, mas um plano de jogo absolutamente bem executado por todo o time, pelo treinador, um Cavs que tinha uma liderança até tranquila, né, no período, e 19 pontos, com menos de 3 minutos restando no terceiro quarto, e viram essa diferença cair para 2, né? Mas aí Donovan Mitchell respondeu à altura, como é de praxe, e conseguiu fazer algumas bolinhas ali para aumentar essa vantagem novamente, deixar todo mundo mais tranquilo. Kenny Atkinson hoje estava um pouquinho bravo, mas no final deu tudo certo. Última coisa que eu queria falar sobre esse jogo, na verdade sobre o Jarrett Allen, que há 2 dias atrás ele ganhou o prêmio, né, por ter o maior field goal da temporada 2024-2025, com 70%, Drica, aí ao longo de toda a temporada, né? Jogou todos os 82 jogos desse Cleveland Cavaliers e hoje arremessou 60%, um pouquinho abaixo da sua média, né? O que é um grande absurdo já, né? Convenhamos. Mas o fato é que o Cavs confirma aí, né, o seu mando de quadra, abre 2-0 e agora a série vai para Miami para o Eric Spoelstra tentar, né, fazer algo aí, tentar tirar esse coelho da cartola, tentar repetir 2 quartos que fez hoje muito bons para tentar vencer uma e colocar alguma pressão nesse Cavs. Mas o jogo final dessa noite, desculpa, o jogo final dessa noite foi o jogo que nos deu aí um empate de série, né? Depois daquele jogo muito bom do Golden State Warriors, o Houston Rockets fez valer aí a sua casa, venceu 109-94, com algumas questões aí, né, que aconteceram. A gente falou sobre a lesão do Jason Tatum, tivemos uma lesão bastante preocupante, né, do Jimmy Butler, que jogou apenas menos de 8 minutos, 7,52, saiu, bateu meio que o quadril ali. A Agatha já vai falar, porque tem gente crucificando Deus e o mundo aí nesse lance, e longe de mim passar pano pro Draymond Green, mas eu acho que ali foi realmente um lance de jogo. Mas assim, um jogo em que o Rockets venceu de ponta a ponta, em nenhum momento o Warriors liderou.
abriu 20 pontos, inclusive, o Houston Rockets, que teve um aproveitamento muito bom da linha do lance livre, foram 80% de aproveitamento, 3 pontos muito parecidos, 39,5 a 37 para o Golden State Warriors, pontos de contra-ataque, Houston 10 a 8, segundas chances 11 a 6 para o Warriors, mas dentro do garrafão, uma aula do Rockets 46 a 28. E aí, o nome da noite, não tem como eu falar de outra pessoa que não seja Jalen Green, fez um jogo absurdo, 38 pontos, 4 rebotes, 6 assistências, 3 steals, 52% de aproveitamento de field goal, 44% da linha dos 3 pontos, 8 bolas de 3 para ele, que comandou esse Houston Rockets, comandou o ataque, ditou o ritmo do jogo. O Şengün, que já vem fazendo uma ótima temporada, terminou com double-double, 17 pontos, 16 rebotes, o que também é um número absurdo. O Brooks terminou com 16 pontos. O Emin Thompson, 11 pontos. Tivemos o. Desculpa. O Tyrese vindo do banco com 14 pontos, mas o cara desse jogo foi o Jalen Green, com cestas importantíssimas, matando bola de 3 em momentos importantes, sendo muito físico, batendo para dentro. Teve uma enterrada dele absurda, em detrimento a um Golden State Warriors que começou em ritmo lento e depois da lesão do Jimmy Butler, aí foi mais ladeira abaixo ainda. Stephen Curry terminou com 20 pontos, 5 rebotes, 9 assistências, apenas 4 bolas de 3 para ele. Assim, não são poucas, né? Mas para Stephen Curry, 4 bolas de 3. E apenas ele e Moses Moody com mais de 10 pontos entre os titulares, 12 pontos para ele. Do banco, a gente teve aí alguns jogadores, né, contribuindo bastante, mas o problema é que entre os titulares a gente teve Podziemski zerado em absolutamente tudo, Agatha. A stat line dele é zero. Zero, 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 zero. É zero pontos, zero rebote, zero assistência, zero tudo. Contra um time inspirado como estava o Houston Rockets, hoje você não pode ter um jogador absolutamente nulo dentro de quadra, né? E o Jimmy Butler acabou com uma statline baixa, mas porque acabou se lesionando muito cedo. Houston Rockets mostra a sua força, né? A força de um time jovem que veio com muita sede a esses playoffs, que foi recebeu esse presente de grego, mas que respondeu hoje e agora a série vai para casa do Golden State Warriors. Agatha, como que você enxergou esse jogo aí? Claro que a lesão do Jimmy Butler influencia muito em tudo que aconteceu depois daquele minuto 5, mais ou menos, do primeiro quarto. Drica, primeiro eu vou defender o Podzinski hoje, porque ele teve uma intoxicação alimentar nos últimos 2 dias, ficou muito mal, Não inclusive tivesse jogado aquelas. exato, não sabia se ele ia jogar e ele entrou em quadra para fazer um esforço e claramente não estava bem. Ele arremessou 0 de 5 e aí ele foi pro vestiário, Pô, e ficou bastante passando tempo mal. em quadra ainda, né? Quase 15 minutos para um cara É, que ele teve tentou, ele intoxicação fez o alimentar. possível porque, o Jimmy Butler se machuca antes, né. Sim. Então hoje o Golden State Warriors se viu em uma encruzilhada absurda, porque primeiro machuca o seu segundo melhor jogador, pontuador, o cara que mudou o time, o cara que espaça a quadra, o cara que deixa esse time mais veloz e muito melhor na marcação e na defesa. E aí beleza, você ainda tem o Curry e o Podziemski, mas aí o Podziemski tenta segurar e passa mal também. Aí você perde o seu terceiro melhor arremessador do time, e aí ele precisou improvisar demais. Um time que hoje foi um catadão, assim, não dava pra pedir Foi. muito do Golden State Warriors na noite de hoje. E assim, não se enganem, não foi só por isso que o Houston Rockets venceu. O Rockets já estava jogando bem quando o Jimmy Butler estava, já tinha aberto, acho que já estava 10 pontos à frente e tinha entrado com essa mentalidade de vencer. Se o resultado teria sido o mesmo, é outra história, mas o Houston Rockets chegou impondo o seu ritmo, impondo o seu jogo desde o primeiro momento e com todos esses jogadores em quadra. Dito isso, acidente do Jimmy Butler. Lance de jogo, até menos, eu acho menos agressivo do que o do Jason Tatum, porque é Fizeram uma um sanduíche do disputa de Tatum lá, bola coitadinho. com os 3 jogadores, 4, porque o Adams ainda tá naquela muvuca, né, olhando pra cesta e buscando a bola. Então, assim, ninguém se vê.
o Draymond Green faz um bloqueio correto no Amen Thompson, que tropeça na perna dele, Na e aí acaba derrubando o Jimmy Butler. na Queda. verdade, Agatha, eu acho que foi o Steve Adams que tirou o equilíbrio do Evan Thompson. Parece que ele meio que tropeça na perna do Steve Adams. Então, mas assim, tudo lance de jogo, era um bloqueio, Sim, era alguém sim, tentando pegar um nada rebote, zero nada comprometido. de empurrão, Sim. nada de passada de perna ilegal, isso não aconteceu. Não adianta ficar criando teoria de que o Hamilton é sujo, de que foi o Draymond Green, que a gente já sabe de todos os problemas. Dessa vez não foi. Depois ele teve outra briga, né? Tomou uma técnica por reclamar ali numa enrosco com Vamos o ver. Perenchanga, e aí depois brigou Motivo de com o Van Vliet. novo, tretou de novo, aí jogou toalha um no outro, foi agitado, né, tomou a segunda falta, eh falta técnica, saiu aí da quadra. Mas um time que acabou tendo que depender de Buddy Hield, de Quinton Post, diga-se de passagem, arremessou 4 bolinhas de 3 aí para 50%, ele fica ali postado, né, na zona morta, e conseguiu contribuir nesse final, inclusive, né, trouxe a equipe um pouco mais para perto. Não conseguiu jogar com Gary Payton, finalmente, né, Steve Kerr colocou Kuminga, mas aí fica fácil, né, igual o Ancelotti, que coloca o Endrick pra virar 3-0 aos 85 do segundo tempo, sem jogar 2 semanas, né. O Kuminga entrou um pouco fora de ritmo, jogou 26 minutos, fez algumas bolinhas importantes, mas assim, 33%, apenas 11 pontos, a ver se ele vai receber outra chance. Quem entrou bem foi o Pat Spencer, né, 5 de 7, 71%, conseguiu colaborar com seus 11 pontinhos. Mas assim, o Draymond Green já tá na fase de desestabilizar o adversário. E é nisso que ele é especialista. É assim que o Golden State Warriors venceu vários jogos. Se o Houston Rockets ficar entrando nessa provocação o tempo inteiro, eles vão perder a cabeça. Ainda bem, e aí quero chegar na parte do agora sim, né, terminar esse episódio feliz. É esse o Houston Rockets que a gente quer ver. Aquela superioridade, por exemplo, em rebotes, ela precisa ser refletida nessa parte. Mas assim, se você vê rebotes totais hoje, o Warriors pegou 46 e o Houston Rockets pegou 59, né? 7-11 nos rebotes ofensivos. Não foi tanta diferença. Como precisa Especialmente nos ser, né. rebotes ofensivos, né? O Golden State Warriors tomou mais cuidado nessa parte para não permitir. E aí, perdendo um pouco desse atributo que é muito importante, precisou Jalen Green finalmente aparecer. Seu primeiro grande jogo de playoffs, apareceu antes que o Shai esse ano, e olha que eu sou torcedora do Oklahoma, 52% hoje de field goal, 44, 8 bolas de 3, Muita jogaço coisa. de manual mesmo, ao lado do Schengen que entrega um 17-16, né, e um elenco de apoio que consegue ajudar. Emin Thompson defensivamente, arremessando 57%, né, assim, de todos os titulares, o único que realmente foi mal foi o Van Fleet, 25%, jogando 7 42 pontos. minutos, né, contribuindo com só 19 pontinhos, é bem complicado. É o jogador ainda que falta melhorar e dar esse passo à frente. Mas é curioso, porque assim, que bom que ainda falta alguém, né, que bom que ainda falta uma peça, porque eles conseguiram vencer essa partida, e se conseguirem encaixar ainda mais o Van Fleet na rotação, as coisas melhoram. Queria fazer o destaque também para a defesa e para o ajuste que o Kerr fez no Steven Adams. Hoje jogou 17 minutos, não arremessou nenhuma bola, arremessou apenas 2 lances livres, acertou um, e só pegou 3 rebotes em 16 minutos, né? Então é uma baita diferença e um ajuste para o Steve Kerr, que acho que é a primeira vez na minha vida, Drica, colocou os 15 jogadores Eu ia falar listados na eu ia rotação. eu ia falar isso agora, a gente teve 11 jogadores do Warriors, 2, deixa eu contar de novo pra ter certeza, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogadores com mais de 10 minutos em quadra e 15 jogadores na rotação. É um negócio absurdo pra a gente falando em playoffs, ainda que Jimmy Butler e Podziemski não estivessem bem, né, um se machucou durante o jogo, o outro estava aí todo capenga, é muita gente, né, Agatha, pra entrar num jogo de playoff. Sim, só pra finalizar, hoje era um dia perfeito para o Gui ter mais minutos, né, mas ele se complicou Se muito complicou em rápido com faltas, né. faltas e acabou jogando apenas 10, ele ficou com 4 faltas muito rápido e o Kerr não pôde, enfim,
colocá-lo, utilizá-lo, porque ele seria um ataque, obviamente, eh, um alvo do ataque e não conseguiria contribuir demais. Mas bom, vamos ver, né, o Jimmy Butler saiu mancando, uma lesão estranha, uma lesão que me lembrou um pouco a do Chet. O Chet ficou muito tempo parado essa temporada justamente com essa lesão do quadril barra costas barra cox. Ele estava mancando bastante e tem a questão do Podziemski melhorar. É um Golden State Warriors que sem Jimmy Butler Hum, muda absolutamente tudo. A gente tudo. volta a uma estaca zero, a um outro pace, a um outro ritmo de jogo, são outras jogadas, é um outro espaçamento, outras funções. Não existe um Golden State Warriors parecido com o das últimas semanas, Sim. sem Jimmy Butler. Até a E a energia, ver, né? né? Até a energia, porque no momento em que o Jimmy Butler se machuca, parece que o brilho do Curry sumiu assim no jogo. E aí o resto foi consequência realmente, né, de todos os problemas que o Golden State teve. Mas vamos aguardar para ver aí os reports e saber qual é a real situação do Jimmy Butler. Para a gente finalizar, a agenda desta quinta-feira. Eu tô meio perdida porque é 1 hora da manhã, daí eu já não sei, não dormi ainda, não sei que dia é, mas é dia 24, quinta-feira. A agenda do dia, nós temos 8 horas da noite, New York Knicks e Detroit Pistons, né? A série começando a ser jogada em Detroit, 1-1. Série interessantíssima, a gente já falou aqui, muito equilibrada. 10h30 da noite, essa palhaçada de OKC e Memphis Grizzlies, né? 2-0, que foram duas vitórias retumbantes do OKC, agora a série em Memphis. E às 11 horas da noite, mais uma série daquela gostosinha de a gente assistir, muito equilibrada, 1-1 também. Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, a série começando a ser jogada em LA. Então, 10, 8, 10h30 e 11 horas nesta quinta-feira. E a gente volta na sexta de manhã cedinho para acompanhar o que aconteceu, se Detroit vira, se o Knicks retoma essa liderança, se o Grizzlies vai ser humilhado mais uma vez ou se vai achar alguma esperança, algum fiapo de esperança e o que vai acontecer também entre Kawhi Leonard e Nikola Jokic. A gente volta na sexta de manhã cedinho, não é mesmo, Agatha Máximo? Sim, senhora. Então é isso. Um beijo, aproveitem os jogos e até sexta-feira.